Cumprimento a igreja com a paz do Senhor Jesus. Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Que Deus em Cristo Jesus abençoe a vida dos meus irmãos e das minhas irmãs em Cristo Jesus. Segunda Crônicas, capítulo 32, versículo 1. Deixar uma palavra aqui para nossa meditação e para nossa reflexão. E uma palavra para trazer o que também? Um entendimento para nós. Um entendimento, um esclarecimento para nós. Segunda Crônicas, capítulo 32, versículo 1, diz assim: depois destas coisas e desta fidelidade, veio Senaqueribe, rei da Síria, e entrou em Judá e acampou-se contra as cidades fortes, e acampou sobre as cidades fortes e aí intentou conquistá-las. Depois destas coisas e desta fidelidade. Que fidelidade é essa que o rei aqui, que fidelidade é essa que Zedequias, ele praticou diante do Senhor? Irmãos, nesse tempo aqui, para fazer barulho, neném? Nesse tempo aqui do rei Ezequias, irmãos, Israel, eles estavam sem cultuar Deus. Israel estava sem o quê? Sem o verdadeiro culto. As portas da casa do Senhor estavam fechadas. Porque o rei Acaz, ele veio, segundo a Crônicas capítulo 28, ele fez o quê? Ele fechou as portas da casa do Senhor, ele pegou os vasos que tinha dentro da casa do Senhor e jogou tudo no chão, quebrado. Veja a situação, o estágio, a situação que o povo de Deus, eles se encontravam nesse momento. Aí, irmãos, quando o rei Ezequias, ele foi levantado, ele foi despertado pelo Senhor. Aí em 2 Crônicas, capítulo 29, versículo 1, 2, 3 e 4, o rei Ezequias, ele foi despertado pelo Senhor. Ele foi despertado pelo Senhor, ele veio, ele abriu as portas da casa do Senhor, ele levou o povo a um concerto, o povo se consertaram com Deus. Depois que o povo se consertou com Deus, eles começaram a se levantar. E depois que eles começaram a se levantar, eles começaram a fazer o quê? A juntar o povo. Tudo isso você vai encontrar em 2 Crônicas capítulo 29. Eles começaram a juntar o povo. E o rei Ezequias, ele começa a levantar o povo para fazer o quê? Para poder fazer o quê? Sacrifício para Deus, para restabelecer de novo um culto que Deus ele queria, que Israel cultuasse o Deus poderoso, aquele que criou o céu, aquele que criou a terra. Deus, ele queria o quê? Ser adorado de novo. Deus, ele queria, irmãos, um centro de adoração no meio de Israel. Mas as portas da casa do Senhor estavam fechadas. E Zedequias, ele foi levantado, ele abre as portas da casa do Senhor, ele abre as portas da casa do Senhor, em 2 Crônicas, capítulo 29, no capítulo 30, ele prossegue com a mesma obra, eles se alegraram, porque a obra foi feita com amor, com carinho, e Deus o prosperou, Zedequias, porque ele fez com todo o coração. No capítulo 31, ele manda mensageiros, porque ainda tinha um povo que eles não tinham se santificado, e eles precisavam o quê? Fazer o quê? Se santificar, porque tinha muito sacrifício, tinha muitos animais, mas porém os sacerdotes eram pouco. Aí, irmãos, e tudo isso no capítulo 31. E no capítulo 32, e depois dessas coisas e desta fidelidade, veio quem? Senaqueribe. O rei veio Senaqueribe. Aí, irmãos, então, hoje, o que nós aprendemos com essa palavra? Hoje, o que nós aprendemos com essa palavra? Lá, irmãos, Deus, ele queria o quê? Uma adoração. Deus, ele queria ser o quê? Adorado. Porque não estava tendo culto em Israel. Porque, vejam, irmãos, agora veja. Quero que vocês entendam isso daqui, ó. Irmãos, Deus, ele quer ser o quê? Adorado. Deus, irmãos, ele quer ser o quê? Cultuado. Hoje, irmãos, nós vamos aprender por intermédio da palavra do Senhor o que é um culto a Deus. O que é um culto a Deus? O que é um culto que Deus, ele aprova? Um culto que Deus, ele reprova? Porque nem todo culto, irmãos, Deus, ele aprova. Nem todo culto, irmãos, Deus, ele traz o quê? Uma aprovação. Mas já tem culto, irmãos, que Deus, ele aprova. Ele traz o quê? Uma aprovação, que ela vem do céu, e ela vem do céu sobre a vida desse ser humano. Quando Deus levantou o profeta Isaías,
para pregar a sua palavra, vejamos que Deus, ele reprovou o culto de Judá por intermédio do profeta Isaías. Isaías capítulo 1, versículo 3, o boi conhece o seu possuidor, a manjedoura conhece o seu dono, mas Israel, meu povo, não tem entendimento. O meu povo, eles estão enfermos desde a planta dos pés até o alto da cabeça, e não tem óleo para amolecer as feridas do meu povo. Mesmo que eles multipliquem as vossas orações, eu não vou ouvir. Mesmo que eles venham com um sacrifício, para mim, mesmo que eles venham com animais para poder sacrificar a mim, eu já estou farto do sacrifício deles. Deus estava falando para o profeta Isaías, ou seja, um culto, irmãos, que Deus ele estava reprovando. Um culto que Deus, irmãos, ele estava reprovando. Agora, irmãos, a igreja ela tem que entender, a igreja tem que compreender, irmãos, que o nosso culto, ele é o quê? Racional. Foi esse entendimento que Paulo, ele tentou trazer para os irmãos de Romanos. Romanos capítulo 12, versículo 1, rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que vos apresentei os vossos corpos como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, e o vosso culto racional. O que é um culto racional? Um culto com entendimento. É um culto com consciência. A todo momento você está cultuando a Deus. A todo momento, irmãos, você está cultuando a Deus. A todo momento você está cultuando a Deus. O culto, irmãos, não é só aquele culto que quando chega de noite você se arruma e você vai para a casa do Senhor para você poder adorar a Deus. Não é só aquele culto, irmãos. O culto, irmãos, a Deus, ele é racional. A todo tempo, a todo momento você está na presença de Deus. A todo momento você está cultuando a Deus. O teu culto ele começa quando você se levanta da tua cama e ele termina quando você inclina a tua cabeça no teu travesseiro para você dormir. Ali termina o teu culto, irmãos. Então o culto ele é racional. É por isso que aonde você está, onde você se encontra, onde você está em todos os momentos, em todas as áreas, em todos os momentos, em todas as áreas da tua vida, irmão, você está cultuando a Deus. É por isso, irmãos, que a igreja tem que fazer o quê? Reverenciar o nosso Deus, porque Deus, irmãos, ele é um Deus santo e poderoso, ele deve ser extremamente reverenciado na congregação dos santos. Deus, irmãos, ele quer a sua reverência no culto, irmãos, da igreja para com o Criador. Salmos 89, 7, Deus é um Deus tremendo e poderoso, que deve ser extremamente reverenciado na congregação dos santos. Então vejamos, é esse culto que Deus ele quer a todo momento. Você está na presença de Deus. Se você está no teu trabalho, você está na presença de Deus. Se você está na tua casa, no mercado, aonde você quer que vá, aonde quer que você vá caminharmos, você está cultuando a Deus. Por isso, irmãos, que a igreja não pode viver uma vida de qualquer maneira aqui na terra. Mas para a igreja, irmãos, aprender o que é o verdadeiro culto primeiro, Salmos capítulo 95, versículo 6, vejam o que a igreja ela tem que fazer para ela poder aprender o que é um verdadeiro culto. Enquanto, irmãos, a igreja não fazer isso, irmãos, a igreja não vai aprender o que é um verdadeiro culto. E Deus, irmãos, ele quer ser o quê? Adorado. Deus, ele quer ser adorado. Salmos 95, verso 6, diz assim, ó, vinde, primeiro ponto, vinde, e adoremos, e prostremo-nos, e nos ajoelhemos diante do Senhor que nos criou. Tudo isso, irmãos, tem no culto. Tudo isso, irmãos, tem que ter no teu culto. Tudo isso tem que ter o que no teu culto? Porque a igreja, irmãos, ela foi chamada, foi levantada para oferecer o que? Sacrifícios espirituais a Deus. Como Pedro, irmãos, ele expressou, ele mencionou numa das suas cartas, 1 Pedro capítulo 2, versículo 5, a igreja, irmãos, ela tem que chegar a Deus com sacrifícios agradáveis e espirituais a Deus. Primeiro ponto, vinde. Vinde. Quem que fez um convite na terra? O Senhor Jesus. Vinde a mim todos que estáis cansado e oprimido e sobrecarregado, e eu vos aliviarei. Aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e vocês vão encontrar descanso para a vossa alma. São Mateus 12, São Mateus 11, 28. Quando, irmãos, a igreja ela vem até o Senhor Jesus, ela aprende, irmãos. Por que a igreja hoje, até hoje, ela não aprendeu ainda? Porque ela não chegou até no Senhor Jesus. Até agora, irmãos, ela não chegou ainda no Senhor Jesus, porque quando a igreja ela vem até o Senhor Jesus, irmãos, ela aprende a ser mansa. Ela aprende a ser o que? Humilde de coração, e ela encontra o que? Descanso para a alma do ser humano. Ela encontra descanso. Mas o primeiro ponto, irmãos, é vinde. O primeiro ponto é vinde. Quando, irmãos, a igreja compreender isso, a igreja, irmãos, entender isso, irmãos, a igreja ela vai conseguir prestar a Deus
um verdadeiro culto, irmãos, com raciocínio e com entendimento. Quando a igreja aprender a ser mansa de espírito e humilde de coração, é esse, irmãos, o culto que Deus ele quer, para que Deus não venha reprovar o nosso culto. Que Deus em Cristo abençoe a vida dos meus irmãos e a vida das minhas irmãs, em nome do Senhor Jesus.